traremos uma discussão acerca do estudo epidemiológico experimental. São estudos onde há algum tipo de intervenção, com o objetivo de mudar o comportamento do desfecho em uma certa população. Pode ser, por exemplo, o teste de um novo medicamento ou a eliminação de uma exposição que possivelmente causa alguma maleza. Os efeitos da intervenção são medidos comparando o desfecho no grupo experimental, que é o que sofre a interferência, com o controle, que não sofre. Ainda, as questões éticas são de extrema importância nesse estudo, como informar exatamente como ocorrerá o processo e, caso houver, informar também os riscos do estudo, para que o participante esteja consentindo com plena consciência do que se trata. Outra questão ética é jamais negar tratamento que seja necessário em função da participação no estudo. Ressalta-se que a escolha da população deve ser aleatória, para que não haja seleção de características que possam induzir os resultados. Ainda, os estudos podem ser cegos, assim os participantes não têm ciência sobre qual o seu grupo, caso o controle. E por fim, o medicamento placebo que não tem efeito algum pode ser adotado. Esses dois últimos são utilizados para controlar as reações psicológicas que podem influenciar no resultado. Vale lembrar que é muito importante definir claramente o que é a doença, seus sintomas e o que é realmente estar exposto a ela, pois se esses fatores não estiverem claros, podem acontecer erros no estudo devido à dificuldade em interpretar os dados. Falando um pouco sobre os vieses do estudo experimental, o primeiro é o viés de seleção, que ocorre quando há uma diferença sistemática entre as características das pessoas selecionadas para o estudo em relação àquelas que não foram selecionadas. O viés de mensuração ocorre quando a reunião de informações é inadequado e produz erros sistemáticos na aferição da exposição ou dos desfechos. Por último, o viés de publicação é a tendência de os resultados publicados estarem sistematicamente diferentes da realidade. Os ensaios clínicos randomizados têm o objetivo de estudar uma intervenção em particular, separando aleatoriamente os participantes entre os grupos de intervenção e controle, e pode ser usado, por exemplo, para testes de medicamentos, onde um grupo recebe o tratamento e o outro o placebo. Assim, serve para estudo de novos tratamentos e profilaxias. As vantagens dos ensaios randomizados é balancear os fatores prognósticos entre os grupos de estudo, permite a coleta de informações detalhadas, doses podem ser pré-determinadas pelo investigador, cegamento dos participantes pode reduzir distorção na aferição de resultados. Porém, as desvantagens: capacidade de generalização externa reduzida devido aos critérios de exclusão, ele é muito demorado, deve ter amostras grandes, o custo é muito elevado e os indivíduos podem não aderir às intervenções alocadas. Para esse estudo, use-se um diagrama esquemático que garante a comparabilidade entre os grupos. Nesse diagrama pode ser notado como é feita a distribuição através do estudo clínico randomizado para a população. Há uma parcela que se encaixa nas exclusões, que não faz uso nem de tratamento e nem de placebo. Na randomização, há uma parcela da população que recebe a intervenção através de tratamento, podendo desenvolver ou não a doença, assim como há o controle, através de placebo, onde há também a possibilidade de desenvolver ou não a doença devido a outras circunstâncias. Ensaios de campo é realizado com pessoas saudáveis, mas que apresentam uma chance em desenvolver o desfecho. Tem a intenção de prevenir a ocorrência da doença, mesmo entre aquelas de baixa frequência, sendo o estudo caro e que envolve muitos participantes, tornando logisticamente complicado. Como de exemplo, o teste realizado em mais de 1 milhão de crianças para o desenvolvimento da vacina Salk contra a poliomielite. Os ensaios também podem ser utilizados para avaliar intervenções que objetivam a reduzir a exposição, sem necessariamente medir a ocorrência dos efeitos sobre a doença. Já nos ensaios comunitários, o enfoque não são os indivíduos, e sim uma comunidade,
sendo muito eficaz para doenças que tenham ligação com fatores sociais, onde comportamentos do grupo intervêm sobre essa doença. Um exemplo são as doenças cardiovasculares, que são alvo de ensaios comunitários, já que comportamentos do grupo, como alimentação e estilo de vida, influenciam no desenvolvimento da doença. A dificuldade desse tipo de estudo experimental é isolar uma comunidade. Portanto, o estudo experimental tem a finalidade de testar hipóteses ou descobrir algo desconhecido, contribuindo para teste de novos medicamentos, investigação das causas de doenças e meios de evitá-los. Agradecemos a atenção.